Capítulo 38. Cass. 11 badaladas e 3/4. Cass tinha pensado em tentar espionar Mathias e Bran no salão de baile, mas não queria perder Nina de vista com tantos Driscoll em volta. Ele havia apostado nos sentimentos de Mathias por Nina, mas sempre achou que essa era uma aposta segura. O risco real era saber se alguém tão franco quanto Mathias seria capaz de mentir de modo convincente para seu mentor. Aparentemente, o Fierdano tinha talentos ocultos. Cass havia seguido Nina e Bran até o tesouro. Então ele se escondeu atrás de uma escultura de gelo e concentrou-se na miserável tarefa de regurgitar os pacotes de bombas de raiz de Wylan, que havia engolido antes de emboscarem a carroça da prisão. Ele tinha que trazê-los de volta à boca a cada 2 horas, para evitar que os digerisse, junto com um pacote de pelotas de cloro e um conjunto extra de gazuas que tinha se forçado a engolir em caso de emergência. Não tinha sido nada agradável. Ele havia aprendido o truque com um ilusionista da Duela Leste que se apresentava como engolidor de fogo, um show exibido por anos até que o homem acidentalmente se envenenou ao ingerir querosene. Quando Cass terminou, ele se permitiu verificar o perímetro do telhado, a entrada, até que finalmente não havia nada para fazer além de manter-se escondido e alerta, e se preocupar com todas as coisas que podiam dar errado. Ele se lembrou de Inês, de pé no telhado da embaixada, iluminada com algum fervor novo que ele não entendia, mas ainda assim sabia reconhecer. Propósito. Esse propósito a tinha enchido de luz. Eu vou pegar a minha parte e deixar os Drags. Ele nunca havia acreditado quando ela falava de deixar Caterham antes. Dessa vez era diferente. Ele estava escondido nas sombras da colunata oeste quando os sinos do protocolo negro começaram a soar, as badaladas do Elder Clock soando por toda a ilha, sacudindo o ar. As luzes das torres de guarda acenderam, inundando o ambiente. Os Driscoll, em torno do freixo, deixaram seus rituais e começaram a gritar ordens, e uma enxurrada de guardas desceu das torres para se espalhar pela ilha. Ele esperou, contando os minutos, mas não havia sinal de Nina ou Mathias. Eles estão em apuros, Cass tinha pensado. Ou você estava totalmente enganado sobre Mathias e está prestes a pagar o preço por todas aquelas piadas sobre árvores falantes. Ele tinha que entrar no tesouro, mas precisava de algum tipo de distração enquanto mexia naquela fechadura misteriosa, e havia Driscoll por toda parte. Então ele viu Nina e Mathias e mais alguém que presumiu ser Buyubayur correndo do tesouro. Ele estava prestes a chamá-los quando houve a explosão, e tudo foi pelos ares. Eles explodiram um laboratório, ele pensou, enquanto choviam escombros. Com certeza eu não falei para eles explodirem um laboratório. O resto foi por improviso, e não houve muito tempo para explicações. Tudo que Cass tinha dito a Mathias era para encontrá-lo no freixo quando o protocolo negro começasse a soar. Ele achou que teria tempo de dar mais explicações antes de mergulharem na escuridão. Agora ele só podia torcer para que não entrassem em pânico e que sua sorte estivesse esperando em algum lugar lá embaixo. A queda parecia longa demais. Cass torceu para que o garoto Shu, a quem segurava, fosse Buyubayur, surpreendentemente novo e não algum prisioneiro qualquer que Nina e Mathias tinham decidido libertar. Ele tinha enfiado o disco na boca do garoto enquanto caíam, quebrando-o com seus próprios dedos. Em seguida, estalou o chicote, soltando todos os cabos, e ouviu os outros gritarem quando os fios se retraíram. Pelo menos não iriam cair na água presos. Cass esperou o máximo que pôde para morder seu próprio balim. Quando caiu na água gelada, achou que seu coração iria parar. Ele sabia ao certo o que esperava encontrar, mas a força do rio foi aterrorizante, fluindo rápido e forte como uma avalanche. O ruído era ensurdecedor, mesmo embaixo da água, mas com o medo veio uma sensação de triunfo inebriante. Ele estava certo. A voz de Deus. Sempre existia alguma verdade nas lendas. Cass tinha gasto tempo suficiente construindo seu próprio mito para saber. Ele tinha se perguntado de onde vinha a água que alimentava o fosso e fontes ornamentais da Corte do Gelo, porque o desfiladeiro do rio era tão profundo e amplo. Assim que Nina descreveu o ritual de iniciação Driscoll, ele soube. A fortaleza Fierdana não fora construída em torno de uma grande árvore, e sim em torno de uma fonte. Gel, a nascente, que alimentava os mares e chuvas e as raízes do freixo sagrado. A água tinha uma voz. Era algo que todo rato de canal sabia,
Qualquer pessoa que já estivesse dormido sob uma ponte ou esperado uma tempestade de inverno passar em um barco virado, a água podia falar com a voz de um amante, de um irmão perdido, até de um deus. Essa era a chave, e quando Cass a reconheceu, foi como se alguém tivesse mostrado um desenho esquemático perfeito da Corte do Gelo e seu funcionamento. Se Cass estava certo, Gel os despejaria no desfiladeiro, contanto que não se afogassem antes disso. E essa possibilidade era bem real. O Balin só fornecia ar suficiente para 10 minutos, talvez 12 se conseguissem manter a calma, o que parecia improvável. Seu próprio coração estava acelerado, seus pulmões já apertavam. Seu corpo estava entorpecido e dolorido por causa da temperatura da água, e a escuridão era impenetrável. Não havia nada além do estrondo abafado da água e a sensação enjoativa causada pelas cambalhotas. Ele não tinha certeza da velocidade do fluxo, mas sabia muito bem que a conta seria apertada. Números sempre foram seus aliados, probabilidades, margens, a arte da aposta, mas agora ele precisava confiar em algo além disso. A que Deus você serve? A Inês tinha perguntado. Qualquer um que me conceder boa sorte. Pessoas afortunadas não acabavam levadas por uma correnteza veloz, girando como peões embaixo de um fosso de gelo em território hostil. O que estaria esperando por eles quando aparecessem no desfiladeiro? Quem estaria esperando? Jasper e Wyland tinham conseguido acionar o protocolo negro, mas será que conseguiram fazer o resto? Será que ele veria a Inês do outro lado? Sobreviver, sobreviver, sobreviver. Foi como tinha vivido sua vida, de momento a momento, de uma respiração a outra, desde aquela manhã terrível em que acordou e descobriu que George continuava morto e ele muito vivo. Cass rolou no escuro. Ele estava mais frio do que jamais estivera. Ele pensou na mão de Inês em seu rosto. Sua mente tinha se estilhaçado diante da sensação, um turbilhão de emoções. Havia terror, repugnância e, no meio daquele caos, desejo, uma vontade que ainda permanecia, a esperança de que ela o tocasse novamente. Aos 14 anos de idade, Cass havia reunido uma equipe para roubar o banco que tinha ajudado Hertzum a se aproveitar dele e de Georgie. Seu bando escapou com 50.000 Krugs, mas ele quebrou a perna descendo do telhado. O osso se consolidou errado e desde então ele mancava. Foi quando encontrou um fabricador e mandou fazer sua bengala. Tornou-se um símbolo. Não havia nada nele que não tivesse sido quebrado, que não houvesse se curado da maneira errada, e não havia nada nele que não tivesse ficado mais forte depois de quebrar. A bengala se tornou parte do mito que ele construiu. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia de onde viera. Ele se tornou Casbreaker, aleijado e trapaceiro, bastardo do Beryl. As luvas eram sua única concessão à fraqueza. Desde aquela noite entre os corpos, quando teve de nadar da barcaça da ceifadora, ele não tinha sido capaz de aguentar a sensação de pele contra pele. Era excruciante para ele, revoltante. Era a única parte de seu passado que ele não havia conseguido transformar em algo perigoso. O balim começou a borbulhar em torno de seus lábios. A água estava entrando. A que distância o rio os tinha carregado? Quanto ainda faltava percorrer? Ele mantinha a mão presa na gola de Buiu-Baiu. O garoto Shu era menor que Cais. Com alguma esperança, ele ainda teria ar suficiente. Flashes brilhantes de memória se acenderam na mente de Cass. Uma caneca de chocolate quente em suas mãos enluvadas. George avisando que ele deveria deixá-lo esfriar antes de tomar um gole. Tinha secado, tinta secando na folha quando assinou a escritura do Clube do Corvo. A primeira vez que tinha visto a Inês no Menager, em seda roxa, olhos marcados com um delineador. A faca com cabo de osso que tinha dado a ela. Os soluços que vieram de trás da porta do seu quarto na Ripa na noite em que ela matou pela primeira vez. Os soluços que ele havia ignorado. Cass lembrava-se dela empoleirada no peitoril da janela de seu sótão, em algum momento daquele primeiro ano depois de ela a ter levado para os drags. Depois de ele a ter levado para os drags. Ela estava alimentando os corvos que se reuniam no telhado. Você não deveria fazer amizade com corvos, ele tinha dito a ela. Por que não? Ela perguntou. Ele levantou a cabeça de sua mesa para responder, mas o que quer que tivesse prestes a dizer desapareceu de sua boca. O sol estava brilhando e a Inês tinha virado o rosto para ele. Seus olhos estavam fechados,
Seus cílios negros e brilhantes formavam um leque no alto da maçã do rosto. O vento do porto levantou seus cabelos escuros, e por um momento Cas era um garoto novamente, certo de que havia magia neste mundo. Por que não? Ela repetiu, olhos ainda fechados. Ele disse a primeira coisa que veio à sua cabeça. Eles não têm modos. Você também não, Cas. Ela riu. E se ele pudesse engarrafar aquele som e se embebedar com ele todas as noites, ele teria feito isso. Era algo aterrorizante para ele. Cas inspirou uma última vez, enquanto o balim se dissolvia e a água invadia seu rosto. Ele apertou os olhos contra o fluxo da água, torcendo para vislumbrar algum raio de luz. O rio arremessou contra a parede do túnel. A pressão em seu peito aumentou. Eu sou mais forte do que isso, ele disse para si mesmo. Minha vontade é maior. Mas ele podia ouvir George rindo. Não, irmãozinho, ninguém é mais forte. Você já enganou demais a morte. A cobiça pode seguir seu ritmo, mas a morte não obedece ninguém. Cass tinha quase morrido afogado aquela noite no porto, batendo as pernas com força no escuro, flutuando com a ajuda do cadáver de George. Não havia ninguém e nada para carregá-lo agora. Ele tentou pensar no irmão, na vingança, em Pekka Rollins amarrada em uma cadeira na casa em Zelverstrat, ordens de comércio enfiadas goela abaixo enquanto Cass o forçava a se lembrar do nome de George. Mas ele só conseguiu pensar em Inês. Ela tinha que sobreviver. Ela tinha que escapar da corte do gelo. E se ela não conseguisse, então ele precisava sobreviver para salvá-la. A dor em seus pulmões era insuportável. Ele precisava dizer a ela. Dizer o quê? Que ela era adorável e corajosa e melhor do que qualquer coisa que ele merecia. Que ele era torto, desonesto, errado, mas não tão quebrado que não conseguisse se recompor em algo parecido com um homem por ela. Que, sem querer, ele tinha começado a se apoiar nela, a procurá-la, a precisar dela por perto. Ele precisava agradecê-la por seu novo chapéu. A água pressionava seu peito, exigindo que ele abrisse a boca. Não farei isso, ele jurou. Mas no fim, Cas abriu a boca e a água entrou com tudo.